Estou com o Dr. Douglas Bianchi, que é advogado especialista em direito condominial, e a gente vai falar um pouquinho da questão do condômino antissocial. Se tem falado muito da questão de a exclusão do condômino antissocial. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse tipo de comportamento e o que pode ser feito. Por que cada vez mais a gente tem ouvido falar, parece até que é uma questão recente, mas Dr. Douglas, assim, o que é hoje a exclusão do condômino antissocial? Todo condomínio em algum momento vai ter algum problema com algum condômino, seja de convivência ou por alguma fragilidade social. Na questão de convivência, é aquele condômino que gera uma incompatibilidade de convivência com os demais. A incompatibilidade se torna tão grande, fica tão frágil a convivência com aquela pessoa, que o síndico é obrigado a tomar alguma medida, seja administrativa, por uma conversa, uma notificação, uma multa e, se for uma situação extrema, daqui a pouco buscar o judiciário para um afastamento desse condômino, ou uma medida que o juiz entenda razoável para sanar aquele problema de convívio, de convivência com o condômino. E como é que a gente identifica e quais os caminhos para lidar com um condômino antissocial? Como que a gente consegue caracterizar um condômino antissocial? O condômino antissocial, basicamente, como eu comentei anteriormente, é aquela pessoa que gera uma incompatibilidade de convivência. Vamos pegar uma situação bem extrema, tá? Aquela pessoa que discute com os vizinhos, é incordial, ameaça, daqui a pouco chega às vias de fato, gera uma animosidade muito grande dentro do condomínio. E isso não é só com um ou outro condômino, ele começa a gerar uma incompatibilidade que aquela pessoa tu vê no corredor, sai por outro lado, volta para dentro de casa, tu tem medo de passar por ela no corredor ou numa área de convívio social, porque não sabe como ela vai se portar. Então, a animosidade se tornou tão grande que os condôminos começam a levar o problema ao síndico e pedir uma medida de solução, como resolver. O síndico vai tentar mediar, tentar conversar, aplicar uma advertência, uma multa, mas tem casos que uma conversa não resolve, tu aplica a multa. Se é um condômino com um poder aquisitivo alto, a multa não vai ser uma medida coercitiva suficiente, ele vai pagar a multa e está resolvido. E a intenção de tomar uma ação mais coercitiva não é aplicar uma multa e receber aquele valor, é resolver o problema. Então, quando a notificação, a conversa e a multa não surge efeito, há necessidade de procurar daqui a pouco o judiciário para ter uma tutela mais específica. Daqui a pouco até o afastamento desse morador do condomínio. E lembrando que assim, não é um caso isolado, né? Para ser considerado um condômino antissocial, ele tem que reiteradamente provocar este incômodo na coletividade do condomínio, né? Acho importante a gente poder deixar claro assim, o que caracteriza um condomínio antissocial? Não é aquele que faz o barulho, que caminha, né, no seu apartamento. É aquele que reiteradamente causa transtornos e traz problemas para a coletividade do condomínio. É isso, né? Exato. Até há pouco tempo teve um caso que deu repercussão na mídia, em que um casal de condôminos tinham condutas de fazer festas até com frequência dentro do condomínio, até tarde da noite, questão do barulho. Um dos condôminos de ir participar de assembleias fantasiado. Então gerou uma incompatibilidade não só para a questão do barulho, a questão de comportamento dentro do condomínio era incompatível. Era um condomínio, inclusive, de um padrão elevado de vida, pessoas com um poder aquisitivo bom, e a multa se mostrou insuficiente para resolver, porque o síndico aplicava a multa, ele pagava. Aplicava uma outra multa, chegou a majorar a multa algumas vezes, a questão de dinheiro não era problema. E aí ele foi ao judiciário, e aí, após o devido processo legal, o juiz entendeu que a medida mais saudável aos demais moradores era o afastamento daquele condômino. Ele segue sendo o proprietário da unidade, mas pela questão de convivência, ele não pode mais morar ali dentro. E a gente acredito que hoje em muitos condomínios existe uma coisa e cada vez mais vai ser uma demanda frequente. Idosos vivendo sozinho dentro de um apartamento que também, por alguns momentos ou por algumas situações, pode colocar o condomínio em risco. Que atitude o síndico pode tomar nesse tipo de situação? É uma situação bem atípica, a questão do tratamento com isso, porque a gente não tem um condomínio social, nós temos uma pessoa em fragilidade social. E aí como tratar, como resolver? Se desconhece algum parente, alguém próximo dessa pessoa que possa dar uma atenção, o síndico pode sim buscar em juízo uma medida para que o Estado intervenha naquela situação
Daqui a pouco a gente pode ter um cenário em que uma pessoa idosa, pela idade já bem avançada, não consegue se autogerir. A questão assim de daqui a pouco dormir com um fogão ligado e gerar um início de incêndio no condomínio. Então, se não tem um parente próximo, pode o síndico ir no judiciário, explicar a situação e pedir que o Ministério Público e o Judiciário intervenham de forma a dar um tratamento adequado para que aquela pessoa tenha um direito à vida básico mínimo. Então, não é uma questão de condômino social, é uma questão toda social que o síndico tem que ter um cuidado também, porque tem a fragilidade daquela pessoa. E também tem a questão de segurança dos demais, porque dependendo da conduta que ela pode vir a ter, pode gerar um risco à segurança dos demais condôminos. Eu acho que acredito que o síndico não possa ser omisso, né, ao estar vendo esse tipo de situação, exatamente pela questão da fragilidade desse idoso, né, do risco que ele está se colocando e também colocando a coletividade. Então ele tem caminhos que ele pode percorrer para tomar uma atitude, né? Buscar o que ele buscaria primeiro, depois os familiares. Se os familiares não derem a devida atenção, o que o síndico pode fazer? O Estado ele te oferece mecanismos de assistência muito eficazes. Seria a delegacia do idoso, um registro dessa ocorrência. A delegacia normalmente busca resolver essa situação. O próprio Conselho Tutelar acaba ajudando e intervindo bastante nisso. O Ministério Público é um órgão com uma ação muito eficaz. Há pouco tempo o escritório auxiliou em Novo Hamburgo um caso semelhante. Então, órgãos administrativos do Estado tem bastante, que seria a polícia, o Ministério Público, o próprio Conselho Tutelar ajuda muito nisso. Se, no pior dos cenários, essas medidas não tiverem efeito, e aí sim a gente pode buscar uma tutela judicial. Acompanhe sempre nossos conteúdos através das redes sociais do Domínio Compartilhado. Até mais!